Bem-vindos a mais uma edição do Medical Talks. Ainda estamos nesse formato de conversar à distância, mas com bastante informação de qualidade com os nossos expositores. Hoje eu queria dar as boas-vindas para o Marcelo, ele é da QC-Cert. Marcelo, obrigada por ter topado vir bater um papo virtual aqui comigo. Bem-vindo, né? Olá, Malu, tudo bem? Bom dia, tudo tranquilo? Tudo ótimo. Não, o prazer é nosso e sempre que precisar nós estamos à disposição para conversar um pouco. Que bom. Eu queria que você começasse se apresentando, então, né, falando quem é o Marcelo Carrenho, o que você tem de formação, e depois apresentar a QC-Cert. Legal. Então, de formação, na verdade, eu comecei minha carreira, vamos dizer assim, lá atrás. Eu fui tecnólogo em saúde, né? Um curso específico que tem na FATEC Sorocaba. Depois disso, continuei minha formação, né? Me formei também em engenharia, depois mais tarde, fiz algumas pós. E fui, na verdade, especializando na parte de equipamento médico e certificação de produto, né? Que foi onde eu comecei até meu estágio lá no começo, quando eu passei na faculdade e tudo mais, tinha que fazer esse estágio, eu comecei na área de certificação e qualidade, né? E isso eu trouxe, né, desde do princípio, foi quando eu comecei a trabalhar dentro das certificadoras, como especialista de equipamento médico, e até onde nós estamos aqui hoje na QC, né? Hoje, meu cargo aqui, eu sou o diretor da QC, estamos na linha de frente, né? Na captação de cliente, tirando dúvida, fazendo auditoria, assim, alinhando os projetos. Então, hoje, essa bagagem, né, de por ter passado em outras certificadoras, por você sempre estar voltado à certificação de produto, a especialista de equipamento, acompanhando a evolução normativa, não só do Inmetro, mas também da Anvisa e também e outras normas, né, que compõem todo esse quadro regulatório. Então, nessa bagagem, a gente trouxe bastante aqui para aquecer quando nós começamos as atividades aqui, né? A QC hoje é uma empresa, né, que já existe há 5 anos. Vocês trabalham com certificação do Inmetro e eu queria que você contasse um pouquinho, Marcelo, para a gente duas coisas. A primeira sobre a mudança da portaria, que eu acho que as pessoas devem ter muitas dúvidas, inclusive porque a mudança é recente, no meio de pandemia, nem todo mundo consegue acompanhar todas as mudanças. É verdade. E depois comentar sobre o ISO também, que é tão importante. Legal. Então, a QC, a gente oferece o serviço de certificação de equipamento de produto médico, né? A certificação Inmetro, que nós chamamos, e a certificação de sistema de gestão da qualidade para produtos para a saúde, a ISO 13485, né? Então, como a QC ela é acreditada através de normas, né? Então, por exemplo, no ano passado, nós tínhamos a portaria 54, que era a portaria antiga de equipamento médico. Aí, como você diz, né, a gente já diz no apagar das luzes ali, o Inmetro, em 18 de dezembro de 2020, ele reformulou a portaria de eletromédico e publicou a portaria 384. Então, 18 de dezembro de 2020, publicou-se essa nova portaria. Então, ou seja, iniciamos esse ano 2021 não só com essas questões da evolução da pandemia, né, para a gente desbravar também, mas também com uma norma nova. Então, a gente tinha alguns pontos fundamentais que alteraram desse processo de certificação. A gente teve que também se debruçar um pouquinho mais nessas mudanças, né? Como afetaria não só o mercado, mas também nossos clientes, porque nós temos essa responsabilidade também com nossos clientes de manter sempre informados, ou não só jogar informação, mas também trabalhar um pouco a informação para que seja entendível para eles também, né? Para todo mundo, na verdade. E também atuamos no mercado da 13485, porque é um complemento muito bom do processo de certificação de produto. Dentro do produto, por exemplo, são avaliados numa auditoria itens da ISO 13485. Então, através dessa competência que nós já tínhamos, nós agregamos mais essa certificação, né, mais essa acreditação por parte do Inmetro, e também oferecer a ISO 13485, porque eu consigo já aproveitar, eu consigo usar a experiência que eu tenho dentro daquele cliente, daquela avaliação que eu já fiz, eu já consigo voltar isso também para complementar os itens, né, dos itens de gestão da qualidade, por exemplo, que eu vou precisar para completar todo o processo de certificação da ISO 13485, por exemplo, né? Marcelo, o que acontece com um produto que estava certificado com a portaria 54? Ele tem que fazer uma nova documentação? Legal, e essa é uma questão importante e corriqueira. Quando nós divulgamos, né, que já estávamos acreditados, por exemplo, acho que a QC foi uma das primeiras certificadoras já a buscar essa acreditação, porque
eu só posso oferecer uma determinada serviço se eu estou acreditado pelo Inmetro. Então, nós ficamos preocupados em já ter essa acreditação, porque nós temos a competência, então eu preciso buscar isso. E o Inmetro pede que busque uma extensão desse escopo, né? Então, nós buscamos o mais rápido possível para não deixar os clientes desamparados, por exemplo. Então, qual que é uma questão assim, fundamental dessa mudança, né? Por que veio? Primeiro que, falando um pouco da portaria, muitos pontos que estavam no anterior foram esclarecidos. E isso não mudaram os itens, mas foram esclarecidos, está melhor redigido, todo o mercado, né? Na nossa associação, né? Na ABRAC, que nós fazemos parte, todo mundo notou-se esse zelo com a descrição de alguns requisitos. Isso é fundamental para o entendimento de todo o mercado, né? E É o uma grande ponto... melhoria, né? A melhoria do texto, porque para você trabalhar melhor, você tendo um texto mais bem detalhado, talvez. Exatamente, porque toda a parte regulatória você causa interpretações, né? Se você lê, eu interpreto de uma forma, você interpreta de outro, o outro, né? Assim vai. E aí, lógico que tem que ter um consenso para você fazer o mesmo serviço que todas as certificadoras têm e que todas as empresas consigam certificar da mesma forma. Esse é o ponto, na verdade, né? Por isso que existem os comitês técnicos. Mas lógico que tem alguns pontos que precisam ser discutidos, né? Porque para não causar uma dúvida interpretação do requisito, mas é importante dizer que muitos dos pontos estão bem claros, né? Não tem muito o que discutir, é isso e pronto, acabou. Mas um dos pontos que vai mudar, que é legal, por exemplo, o certificado agora deixou de ter validade. Então, pela portaria antiga, ele tinha 5 anos, né? 5 anos de validade. E com essa portaria nova, ele não terá mais data de validade. Aí você falou assim, agora eu preciso certificar de novo? Então, dentro da portaria, isso deixou um pouco claro. Antes mesmo da portaria 54, nós tínhamos uma portaria mais antiga, que a gente chamava de portaria 350. Essa daí, quando chegar o ciclo dela, que são 5 anos também, chegou o final do ciclo do certificado, esse cara precisa iniciar um novo processo de certificação. Agora, com a portaria 54, como eu falei para você, muitos itens não foram alterados, eles foram melhorados e tudo mais. Lógico, tiveram essas mudanças, como eu te falei, do certificado não ser mais 5 anos, ele não tem mais data de validade. Então, não que ele esteja na portaria 54, ele não precisa recertificar. Então, isso ficou claro lá, que no momento da sua manutenção, né, eu tenho um certificado da portaria 54. E aí, ele vai vencer a manutenção dele, por exemplo, em outubro desse ano. Quando chegar em outubro desse ano, eu vou fazer o upgrade da portaria, vou atualizar a portaria dele no certificado, né? Então, ele não vai mais ser certificado pela 54, ele passará a ser certificado pela 384. Qual que é o impacto disso para ele, né? O que impacta isso, essa mudança para ele? Ponto. Ele não terá mais validade no certificado. Porém, essa portaria veio muitos itens ligados à revisão do projeto dele. Ou seja, os organismos certificadores agora, junto com o fabricante, porque o organismo certificador não faz nada sozinho, né? Precisa dessa troca com o fabricante, terá muito mais atenção com a alteração do projeto dele, por exemplo, né? Então, como não vai ter mais validade, mesmo assim eu tenho que fazer os processos de manutenção. Isso não se discute também. Porém, não é a cada 5 anos eu faço a recertificação, ele vai fazendo a manutenção. Mas a nossa atenção com a alteração do projeto é muito maior, porque aquilo que eu certifiquei no começo, será que é aquilo que eu estou fazendo manutenção? Mas então quer dizer, Marcelo, que eu não posso mais alterar o projeto? É claro que pode, os projetos são dinâmicos, é preciso às vezes revisar por diversos motivos. Mas então o que eu faço? Aí é a sua atenção. Se você, no seu gerenciamento de risco, você precisa revisar ele, você precisa de novos ensaios, você precisa de novos elementos para sustentar essa alteração, né? A norma hoje, né, é a mesma, precisa alterar a norma. Então, isso é um ponto fundamental, questão da norma também. Será que, no momento da manutenção, um dos pontos que eu vou avaliar se a norma sofreu uma nova edição, por exemplo, né? Então, olha, a norma era 2010, agora é 2012. Preciso revisar? Precisa revisar. Você precisa fazer novos ensaios na nova edição da norma. Então, são esses pontos que vão trazer, né? Eu digo o seguinte, que quando aumenta um pouco a liberdade, poxa, não preciso recertificar mais, mas aumenta, por outro lado, a sua responsabilidade. Você agora comunique a sua alteração,
fique atento com as instruções normativas, onde deixa claro as revisões de cada norma, né? Então, essa é uma responsabilidade compartilhada, OCP, fabricante, porque se no momento da nossa avaliação, por exemplo, da manutenção, a gente perceber que houve uma mudança no projeto, houve normas novas e você não fez nenhuma ação, o seu certificado pode ser suspenso e até cancelado, né? Cancelou, acabou, já era. E aí nós comunicamos os órgãos envolvidos. Por exemplo, um deles é a Anvisa, né? O próprio Inmetro é comunicado, mas a Anvisa também vai ser comunicada, no qual o registro dele, às vezes, está vinculado com o certificado dele. Então, se o certificado cai, seu registro não ficará válido, por exemplo, né? Então, eu diria assim, Malu, o que mudou muito nessa portaria é essa atenção, né? Antigamente, falava assim, a cada 5 anos eu reviso o projeto, eu informo. Cada 5 anos eu vejo lá se mudou a norma. Agora não. Agora é todo ano, todo momento, né? Mudou, é ficar Todo atento. momento que você tiver uma alteração, né? Você tem que comunicar, Exatamente. você tem que fazer a manutenção. É um pouco explicando bem facilmente, é que nem a questão do passaporte, que antes valia 5 anos, quando ele começou a valer 10, você não precisava sair correndo para trocar, mas você, É, no vencimento, você troca, e se acontecer alguma coisa com você no meio do caminho, você informa, tipo, era solteira, casou, e aí tem várias exatamente. informações para atualizar. Esses inputs de informação nova, você não vai esperar 5 anos. Você vai fazer, Não, olha, você tem tem que aqui, gente, dar. está aqui, né? Não vou É. esperar, porque às vezes no momento da manutenção a gente pode perceber e, lógico, né? Não vou falar, o cara não quis informar porque, sei lá, escondeu. Sei lá, por algum motivo não informou, mas fique mais atento que é importante informar, né? Por isso que a relação de ter uma certificadora, né, parceira e que esteja prestando atenção e sempre comunicando com você, porque eu acredito que muitas vezes acontece exatamente o que você falou. Não é que o fabricante não quer informar, ou o importador, ou o distribuidor, mas por circunstâncias do dia a dia ele não se atenta a isso. É, Né? Porque não é o core business dele. O core business dele é produzir, exato. é vender, é prestar atenção nisso. E aí, se você não tem alguém sempre, que eu imagino que a QC faz esse trabalho, manda e-mail perguntando se está tudo bem, se tem alguma alteração, né, é o trabalho de vocês cuidar do cliente de vocês também. Então, esse é um trabalho, por isso que tem que ter uma Você falou uma certificadora questão que você fundamental, confia. esse atendimento que a gente tem é muito próximo com os clientes. Então, a gente também entende que, igual você falou, né, ele não faz, a mudança da norma não pertence à rotina dele, né, às vezes, mas nós estamos aqui todo dia vendo a norma. Então, nós temos esse mecanismo, de fato, de comunicar aos clientes quando tem uma revisão normativa, por exemplo, né? Eu não consigo ver o projeto dele, olha, aí porque é dele, parte dele para a gente. Mas normativo, geralmente, nós vamos mandar, né? Isso é importante. E você falou uma questão fundamental, que é confiança, né? Ontem meu cliente falou o seguinte, né? Ele me perguntou alguma coisa, eu falei assim, olha, o fulano, eu não consigo fazer isso daí porque tecnicamente é impossível. E eu não faria isso também para você, porque eu tenho a responsabilidade não só com o seu certificado, mas com os certificados dos outros também, né? Ele falou assim, então eu tenho que confiar muito na certificadora. Eu falei, exatamente, uma relação de confiança. Se você não confia, você não fecha com a certificadora, né? Tem que ter sempre isso em mente, né? É verdade. Marcelo, me conta um pouco, a gente gosta sempre aqui de falar sobre inovação, novos projetos. Eu sei que a Q7 tem uma inovação com a questão do QR Code. Explica para quem está assistindo a gente como que é essa inovação que vocês criaram no mercado. Nós sempre pensamos nesse atendimento, né? Sempre nesse estar junto com o cliente, facilitar muito para ele lá. Então, veio em função disso, veio o QC Docs, para falar a verdade. O primeiro ponto que nós pensamos, até antes de ter o QR Code no certificado. Por que isso? Porque veio dessa facilidade. E é o QC Docs que acaba gerando esse certificado. Então, a primeira ferramenta que nós pensamos foi nessa troca, né? Nessa troca com o cliente. E aí veio mais essa facilidade do QR Code. Por quê? Porque muitos dos clientes perguntavam, ou os clientes dos nossos clientes perguntavam, se o certificado estava ativo, por exemplo. Né? Eu recebi o certificado da empresa A, mas eu não consigo verificar se ele está ativo ou não. Então, a gente prestava mais ou menos essa informação. Não, ele está ativo, número tal, aquela questão toda. Então, era uma questão assim que eles vinham até a gente por e-mail ou por uma coisa, algum telefonema, alguma coisa nesse sentido. Agora, o que nós fizemos? Olha, gente, vamos facilitar essa informação para todo mundo, né? Então, vamos colocar essa marca, esse QR Code no certificado,
Por quê? Porque aí fica uma questão muito mais fácil. É só ele bater lá com o celular dele, por exemplo, e já vai para o nosso site, para o nosso banco de dados. Aí que vem a importância do QC Docs, porque todo esse banco de dados está no QC Docs, né? Então, ele puxa essas informações do QC Docs e vai mostrar qual portaria que ele foi emitido, qual que é a validade dele, quando que ele foi emitido e quando que ele está válido, e se ele está ativo. Porque é aquilo que a gente estava conversando agora. Se numa manutenção ele não, por algum problema, ele não pudermos manter ativo o certificado dele, né? E já vai mostrar nesse banco de dados também, olha, o certificado ele está suspenso. Então já é uma atenção, porque o certificado suspenso ou cancelado, ele não pode comercializar o produto. Tem que parar essa comercialização e manter o certificado dele ativo novamente, fazer as ações que ele precisar e tocar o barco dele. Então, essa questão do QR Code no certificado, eu diria que na parte de produto é uma inovação. Dificilmente vejo meus concorrentes com essa informação lá. E a gente acha que essa é uma informação importantíssima para os nossos clientes, porque eles sempre participam de licitações. E os pregoeiros, por exemplo, sempre querem saber se naquele momento está ativo ou não. É um cheque, né, que ele pode fazer. E ele não precisa ficar mais ligando para a gente, ele mesmo faz lá. Outra forma que ele usa, como a gente tem o QR Code, ele pode pegar também o número do certificado, entrar lá no nosso site e consultar também, através do número do certificado, se está ativo ou não, entendeu? Então, foi uma facilidade. Quando você me contou essa novidade, que já foi ano passado, né? Mas para as pessoas que estão assistindo a gente aqui, eu achei tão sensacional, porque a gente faz muito contrato aqui, né? E dependendo do contrato que a gente faz aqui, a gente não compra equipamento médico hospitalar, mas de prestação de serviço, aí a outra parte do contrato pede todas as certidões negativas da empresa, né? Você fica ali horas pegando no site, de vez em quando o site da prefeitura não funciona, aí você tem que ligar, aí o contador tem que pegar lá a certidão e mandar. Fica tão moroso o processo e cansativo que tem hora que você fala, por que eu estou fazendo esse contrato? Eu imagino exatamente o que você falou, numa licitação, numa compra grande, a pessoa que está comprando ficar solicitando isso para a empresa e nem sempre a empresa está ali para responder na hora, Exatamente. e aí perder tempo. Você tem no QR Code, você manda para o cara e fala, tá aqui, checa quando você quiser. Não precisa, né, ficar ligando, confirmando, vendo se está certo. Eu achei isso fantástico. Eu queria que todas as certidões fossem assim. É uma facilidade mesmo. Pra você ter uma ideia, até caiu um pouco. A gente tinha contatos, né, desse pessoal comprando, assim, toda semana. E aí parou um pouco, porque eu acho que foi um reflexo um pouco do QR Code ali, da galera consultando, já vendo, já vai no banco de dados, né? Uma vez foi um pessoal do cartório que ligou para a gente. Falou, eu quero saber se o certificado está ativo, eu vou apostilar ele, né? Porque é uma venda para fora do país, eu tenho que apostilar o certificado. Mas eu quero saber se ele está ativo, como que eu faço? Né? Daí a gente disponibilizou, conversamos com o cartório. Mas aí até o gatilho para a gente colocar o QR Code veio desse cartório aí, para te falar a verdade. Falou, olha, eu queria entrar no seu site e ver se o certificado está ativo. É só isso que eu queria ver. Eu nem precisava do seu e-mail, ele falou para mim. Falei, olha, eu peço desculpa por não ter essa facilidade nesse momento, mas eu vou trabalhar nisso, a QC vai trabalhar e vai conseguir uma coisa mais fácil para você. Acho que você conseguiu uma solução muito boa, super barata, não tem custo nenhum a mais do que isso, né? Você entrega, tá ali, e uma praticidade muito, muito grande. Marcelo, eu queria te agradecer por ter vindo bater esse bate-papo comigo, deixar aqui no final, a gente sempre deixa as informações da empresa para quem quiser entrar em contato, agradecer a parceria com a Medical Fair e nos vemos na feira. Muito obrigada. Não, ótimo, muito obrigado aí pela disponibilidade e estamos sempre à disposição. Sempre que precisar do pessoal da QC, estamos à disposição de vocês.